Olá a todos, eu me chamo Rômulo Previato da Silva, eu sou discente do segundo ano do curso de bacharelado em biotecnologia da Universidade Estadual de Londrina e realizei meu projeto de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação sob orientação da professora doutora Josiane Alessandra Vignoli, e nesse projeto nós buscamos entender, assim como produzir novas tecnologias para o processo de produção, extração e purificação de piorrubrinas de Pseudomonas aeruginosa. Certo, mas afinal, o que são as piorrubrinas? Bom, piorrubrinas são metabólitos secundários de baixo peso molecular, produzidos por algumas bactérias do gênero Pseudomonas, como é o caso da própria Pseudomonas aeruginosa que utilizamos nesse trabalho. É importante colocar que as piorrubrinas pertencem à classe das fenazinas. Assim, elas apresentam algumas características, como serem nitrogenadas, aromáticas e heterocíclicas. Além disso, as fenazinas apresentam derivados, carboxi, hidroxi e metil substituídos. Além disso, as fenazinas podem ser encontradas na forma de outros pigmentos, como a piocianina, que é azul esverdeada. Mas neste trabalho, nós demos focos para as fenazinas vermelhas, para as piorrubrinas. Certo, aqui ao canto superior esquerdo vocês percebem alguns pontos que eu citei anteriormente, e aqui ao lado direito é mostrado a aerogenosina A, que é uma piorrubrina e foi nossa molécula de interesse para este estudo. Tá, mas do ponto de vista biotecnológico, quais são as propriedades que são interessantes para mim? Bom, ela apresenta uma propriedade redoxiativa. Isso abre mercado para aplicação na indústria farmacêutica para a elaboração de possíveis novos fármacos anti-inflamatórios, assim como na indústria cosmética, para a produção de possíveis cosméticos antioxidantes. Na literatura, todas essas propriedades foram descritas como sendo não citotóxica, algo que é muito importante no desenvolvimento desses produtos. Certo, mas nem tudo são flores. Existem alguns obstáculos a serem superados. E um deles é que são poucas as pesquisas realizadas com as fenazinas vermelhas. Apesar de haver um número relevante de estudos com pigmentos produzidos por Pseudomonas aeruginosa, poucos deles são realizados com as fenazinas vermelhas, com as piorrubrinas. Consequentemente, existem poucos processos descritos na literatura para produção, extração e purificação. E aqueles que estão descritos apresentam um baixo rendimento. Aqui eu também coloco que alguns Aqui eu também coloco que alguns congêneres são sintetizáveis quimicamente, enquanto outros não são, como é o caso da aerogenosina A. Isso mostra ainda mais a importância de encontrar vias biotecnológicas de produção. Agora, antes de falar sobre as soluções e benefícios, é importante entender que as piorrubrinas são reguladas pelo mecanismo de quorum sense. Ou seja, o que é o quorum sense? No quorum sense ocorre uma espécie de comunicação, entre aspas, entre as bactérias, no quais moléculas sinalizadoras são utilizadas para distinguir entre altas e baixas densidades populacionais, para dessa forma regular a expressão gênica da comunidade bacteriana. Com isso em mente, nós optamos por realizar a produção por meio de uma fermentação submersa, na qual foi adicionado caseinato de sódio ao meio. O caseinato de sódio foi ali colocado com o intuito de funcionar como indutor de produção, a fim de ativar os genes do quórum sense e assim aumentar a produção de moléculas quórum reguladas, pois a piorrubrina é uma molécula quórum regulada. Já para extração, nós optamos pela extração ácido-base, a qual foi realizada nos pHs 11, 6, 4 e 2. Após isso, os extratos brutos obtidos foram submetidos a uma CCD analítica, que pode ser percebido aqui na figura A. Aqui vocês podem perceber que existe uma flecha vermelha que indica que o pH 4 ali foi o mais eficiente. Com isso em mente, pegamos o extrato bruto obtido pela extração em pH 4 e submetemos ele a uma CCD preparativa, presente na figura B. E ali na parte entre os colchetes vermelhos, vocês podem perceber a região na qual houve a raspagem da piorrubrina. Além disso, nós utilizamos uma purificação em C18. Isso foi muito eficiente. Essa purificação em coluna de C18 para resolver um problema que tínhamos encontrado de um raminolipídio contaminante. E essa coluna de C18 ajudou a resolver isso. Aqui na figura C, vocês podem perceber uma CCD analítica que foi realizada após a C18 e as piorrubrinas foram constatadas na fração 4. No final de tudo isso, obtemos um rendimento de 3,84 miligramas por litro.
Agora, falando um pouco sobre o potencial de mercado e diferencial competitivo, as biorubrinas mostram-se como moléculas muito interessantes do ponto de vista biotecnológico, pois ela tem potencial para possibilitar a produção de potenciais fármacos anti-inflamatórios, como, por exemplo, por meio de bioreatores de fermentação submersa, como é o caso, por exemplo, da fermentação submersa que a gente utilizou nesse projeto. Caso ela funcione de maneira adequada, ela pode sofrer um scale-up para bioreatores. Isso é mais interessante ainda no mercado de drogas anti-inflamatórias, que deve ultrapassar os 191,42 bilhões de dólares até 2027. Além disso, também existe uma potencial aplicação na indústria de cosméticos. E aqui eu trouxe os dados dessa indústria de cosméticos, que tem um mercado que foi estimado em 108,36 bilhões de dólares em 2020, com uma projeção de alcançar 161,25 bilhões em 2026, com uma taxa anual de crescimento composta de 6,84%. Agora, algumas considerações finais. Bom, a gente utilizando uma fermentação submersa, uma extração ácido-base e métodos cromatográficos, conseguimos obter a nossa molécula de interesse, as biorubrinas. E também descobrimos que o melhor pH para a extração da fenazina ocorre no pH 4. Porém, ainda são necessários mais estudos para atingir uma escala piloto e, quem sabe no futuro, uma escala industrial, pois ainda precisamos melhorar a taxa de rendimento, um ponto bem importante para a indústria. Como vocês podem perceber aqui embaixo, o estágio atual de desenvolvimento dessa tecnologia ainda é em laboratório. Aqui eu deixo meus agradecimentos ao CNPq pelo apoio financeiro para o desenvolvimento desse projeto e aqui o meu contato institucional. Espero que tenham gostado. O que eu tinha para mostrar a vocês é isso.